Direito ao seu alcance, com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia a todos, bom dia, um abraço aí, seu Gilmar. Realmente, eu tenho 1,71 m. 2 centímetros a mais que Napoleão, que tem 1,69 m, tinha, né? E aproveitando o ensejo, se tiver a oportunidade, assista o filme Napoleão Bonaparte, de Ridley Scott. É um filme extraordinário, muito bem feito. Tem algumas imprecisões históricas, né? Eu identifiquei umas 4 ou 5, mas no conjunto da obra o filme é muito bom, tem uma fotografia impressionante. Realmente vale a pena o ingresso. É um filme muito bom e não é chato nem cansativo. As imprecisões históricas, um dia aqui eu falo quais foram. E aproveitando o ensejo também, faleceu ontem, né, Alberto da Costa e Silva, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, né, africanólogo. Eu tenho alguns livros dele em casa. Um intelectual refinadíssimo, diplomata, poeta, realmente uma perda muito grande, um grande intelectual. Acho que ninguém conhece mais a África do que ele. E os livros dele são muito interessantes, e principalmente a Lança e a Enxada. É um clássico da literatura sobre a história da África e a escravidão no Brasil. É uma pena. Mas vamos lá, ao de hoje. O pachequismo em ação. Semana passada, o Senado Federal aprovou em votação apertada a PEC que impede o voto monocrático dos ministros do STF nas ações de constitucionalidade. Segundo a emenda, tal situação somente com os votos da colegialidade passam a valer. O tom dissonante foi o inacreditável apoio do senador da Bahia, Jacques Wagner, que endossou a emenda alegando posição pessoal. É estranho esse pessoal do PT. O senador líder do governo cerrou fileiras contrárias ao entendimento da totalidade da bancada, criando um clima de constrangimento. Se é a voz do governo, suas preferências pessoais devem ficar de lado e seguir o que o partido determina. Se é contrário, se abstivesse de votar. Mas isso aí é outra coisa que eu falo em outro comentário. Vamos falar sobre a PEC. A aprovação da emenda da última semana extrai-se dois entendimentos, um político e outro de cunho constitucional. Vamos a cada um deles. O aspecto político se evidencia de forma clara e inquestionável. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, resolveu abraçar as pautas da extrema-direita, que tenta de toda maneira emparedar o STF. Aliás, como já disse aqui inúmeras vezes, o objetivo de qualquer polo extremista da política, seja da esquerda ou direita, é fundamental controlar o judiciário. E os exemplos são muitos, cito os recentes e do passado. A Venezuela e Cuba, como exemplo da esquerda. A Alemanha nazista e a Hungria, como exemplo da direita. Mas o Pacheco tem ambições políticas, ainda que sejam legítimas, a de ser governador de Minas Gerais. E para buscar apoio nas hostes bolsonaristas, não tem o menor pudor de abraçar o diabo. A trupe bolsonarista, ou seja, a ala da extrema-direita, busca de tudo quanto é forma restringir ao máximo a atuação do STF. E o senador viu a oportunidade de contar com esse apoio para abrir as portas do público conservador e também dos reacionários, nem que para isso dê cabo a pautas inconstitucionais. Quando resolveu pôr em votação a emenda na terça-feira, via que não tinha maioria necessária para passar o projeto. Adiou para quarta-feira e encontrou o impossível apoio de Jacques Wagner e conseguiu aprovar com um placar apertado de 52-49. E ao que parece, ainda tem outras emendas em vistas, todas ao gosto do bolsonarismo, como por exemplo, mandato para ministro do STF. A outra análise que faço da aprovação da PEC é o de impedir o voto monocrático dos ministros, que se ampara na sua inconstitucionalidade. Estabelece o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, a separação dos poderes. E o que isso significa? Nenhum dos poderes da República pode interferir nas atuações internas do outro. Por exemplo, o STF não pode estabelecer, por exemplo, como devem ocorrer as votações das leis do Congresso Nacional, até porque a Constituição estabelece como deve ser feito. Portanto, a PEC aprovada está, como diria no jargão jurídico, eivada de inconstitucionalidade. Não pode um dos poderes da República estabelecer como deve agir o ministro do STF. A alegação dos extremistas é que um único magistrado pode suspender os efeitos de uma lei aprovada pelo parlamento e sancionada pelo presidente da República. O argumento é falso e somente engana besta ou desinformado. Quando o ministro concede um liminar, ele suspende os efeitos de uma lei e assim o faz para impedir que os seus efeitos possam continuar, evitando assim prejuízo àqueles que são atingidos pela norma. Depois, o seu voto é levado a plenário para referendar ou cassar o voto. Os extremistas alegam que, uma vez dado uma liminar, sustando os efeitos da norma, estes ficam meses para ser levado ao pleno do tribunal. Acontece que o regimento interno do STF foi modificado, evitando esse tipo de comportamento, e está em vigor desde janeiro deste ano. Um ministro não pode ficar por mais de 90 dias com o processo em seu poder sem dar encaminhamento a ele. Mas a ação extremista da direita não se contenta com isso. Achou alguém que passou a defender essas estranhezas, para dizer no mínimo, que nada mais é do que o presidente do Senado Federal, o Pachecão.
O bizarro de tudo isso é o argumento pseudocientífico dado por Pacheco para justificar a aprovação da PEC. Ele em todo lugar afirma que o artigo 97 da Constituição prevê o que ele chama de reserva de plenário. Para justificar a entortada hermenêutica vale tudo, até dizer mentiras. Não há nenhuma relação desse artigo com a emenda. Ele somente convence paspalho e gente que desconhece a Constituição Federal. A decisão monocrática é justamente para evitar que leis inconstitucionais continuem vigorando até ser derrubada ou não pelo pleno tribunal. Mas a sanha e a burrice parecem não ter fronteiras. E lembrando, a PEC será derrubada no STF. Isto é, se passar na Câmara dos Deputados. Depois ficam zunindo, ou melhor, gritando que o STF tem poderes demais. Vão estudar. Um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Contraponto. Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Todas as segundas-feiras. Contraponto.